Queridos padres, queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu quero inaugurar esta mesa da palavra. Ressuscitou, como disse, aleluia. Vamos repetir? Ressuscitou, como disse, aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, nós ficamos aqui desde mais cedo em vigília, celebrando a maior e mais importante vigília cristã. Assim também estavam as mulheres junto ao túmulo de Jesus. Elas estavam em vigília até o dia amanhecer. Foi a partir dos primeiros raios do sol que as mulheres foram até o túmulo para ungir o corpo de Jesus. É claro que nós estamos vindo, digamos assim, de uma longa caminhada, de 40 dias nos preparando para este dia, nos preparando para este momento. Sabemos disto. A Igreja nos chamou, nos ajudou através de sua liturgia a nos prepararmos para a Páscoa do Senhor. É claro que o intuito é sempre que nós, nos preparando para a Páscoa do Senhor, ressuscitemos também com Ele. Façamos também a nossa Páscoa. Hoje todos nós somos chamados a fazer uma Páscoa, fazer uma mudança de vida, porque Cristo ressuscitou e, como dizia Paulo na epístola que ouvimos, se Cristo ressuscitou, nós não podemos mais viver como homens e mulheres velhos, velhas do pecado. Precisamos ressuscitar para uma vida nova com Cristo. Quem dera, tomara, que realmente hoje estejamos todos fazendo esta passagem de uma vida velha para uma vida nova com Cristo. Isto, com certeza, alegrará o coração de Jesus, se nós ressuscitarmos também com Ele. As mulheres, elas esperavam encontrar o cadáver de Jesus para ungir. Não era isso que elas esperavam? Estavam tristes, claro. Estavam desanimadas como os apóstolos, porque Jesus prometeu tantas coisas. Elas presenciaram tantas coisas boas que Jesus fez, mas de repente estão indo ao encontro de algo como se já fosse algo do passado. Como dissesse, a história do Cristo terminou. Ele está morto, está no túmulo. Vamos lá para ungir o seu corpo. Este era o sentimento daquelas mulheres. É como se Cristo já fosse passado, morreu, foi crucificado, está enterrado, não é? E nós vamos lá, então, abrir o túmulo para poder, vamos lá, ungir o seu corpo. Só que uma preocupação elas tinham: quem rolará a pedra do túmulo para nós? Isto era o que inquietava aquelas mulheres, além da dor, do sofrimento, de saber que Cristo estava morto, aquele que tinha enchido seus corações de tanta esperança. Mas quem rolará a pedra do túmulo? Então, em vez de encontrar um cadáver para ungir, encontraram um túmulo vazio. E é claro que os seus corações se encheram de medo. Mas, de repente, um anúncio importante, que além do medo fez com que elas sentissem também alegria.
Sabe aquele sentimento, alegria e medo ao mesmo tempo? Buscais a Jesus de Nazaré, o crucificado? A ela sim, e a Ele que buscamos, Senhor. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Elas ficaram então apavoradas, cheias de medo, mas também de alegria, de esperança. Ele não está aqui, ressuscitou? Como assim? Olha, irmãos e irmãs, quantas vezes nós também estamos cheios de preocupações ao redor, digamos assim, de túmulos, caminhando entre túmulos, tristes, desanimados e preocupados sempre com a pedra digamos, precisa ser rolada, precisa ser tirada, precisa ser retirada para que nós também possamos viver. Quantas pedras estão também nos preocupando, nos enchendo de preocupações? Quantas vezes a tristeza, o desânimo nos deixa assim, nos perambulando entre os túmulos. É preciso termos aquela certeza de que a força do ressuscitado é capaz de derrubar todas as pedras, de retirar todas as pedras, de retirar tudo aquilo que está nos impedindo de viver uma vida feliz, porque o Senhor veio para nos trazer alegria, nos trazer felicidade, e porque muitas vezes é a tristeza que nos domina, como dominava aquelas mulheres. É preciso que nós tenhamos esta certeza, que elas não tinham, mas viram que a pedra tinha sido retirada. Com que força? Porque era uma pedra que precisava de muitos homens, era uma pedra pesada, mas a força do ressuscitado retirou, fez com que a pedra realmente fosse tirada da frente ou da porta do túmulo. Então tenhamos esperanças e temos a certeza que o ressuscitado tem a força, tem o poder de remover todas as pedras de nossas vidas, tudo aquilo que está nos causando preocupação e nos causando tristeza, medo, sabe? Coragem, esperança. Ele não está morto, ele está vivo. Em seguida, um convite. Ele precede-vos a caminho da Galileia. Ele está vivo e os precede, ou vos precede a caminho da Galileia. Lá o vereis. Isto aqui é muito importante dentro da espiritualidade, irmãos, pascal. É necessário que acolhamos também nós este convite. Este convite é um convite de Páscoa. É o convite que o Papa fez em sua homilia. É um convite que eu faço hoje a cada um de vocês. É um convite de Páscoa. Vamos à Galileia. Vamos à Galileia, onde nos precede o Senhor ressuscitado. É na Galileia, e somente na Galileia, onde tudo começou. É um convite que o Senhor nos faz ao primeiro amor. É um convite que o Senhor nos faz a retomarmos o caminho lá de onde nós começamos e que em algum momento nos desviamos. Voltemos à Galileia. Este é um convite pascal. É necessário voltar. Ir para a Galileia, então, significa, antes de mais nada, recomeçar. Recomeçar. Para os discípulos é voltar ao lugar onde inicialmente o Senhor os procurou e chamou para o seguirem. E os chamou para o seguirem. É o lugar do início de tudo.
Os discípulos são chamados então a retornarem a Galiléia. É o lugar do primeiro encontro, repito, do primeiro encontro com o Senhor. Você se recorda do seu primeiro encontro com o Senhor Jesus? Você se lembra? É importante, talvez tenha ficado lá no passado. E nós então somos convidados nesta Páscoa a retornarmos ao primeiro amor, ao início de tudo, ao início da vida com Cristo, ali quando fomos tão felizes. É o lugar do primeiro encontro, portanto, chamara-os para o seguirem e volta a chamá-los sem nunca se cansar. O ressuscitado está a dizer-lhes, aos discípulos, mas a cada um de nós: partamos de onde iniciamos, recomecemos tudo, quero-vos de novo comigo, não obstante e para além de todos os falimentos, de todas as dores, de tudo o que passamos, da crucificação, do sofrimento, do medo, da perseguição. Vamos voltar para a Galiléia, vamos recomeçar tudo de novo. Isto é importante, queridos irmãos e irmãs. Nesta Galiléia aprendemos a maravilhar-nos com o amor infinito do Senhor, que traça novas sendas nos caminhos das nossas derrotas. Então, sempre que somos derrotados pelo pecado, sempre que não somos capazes de vencer o mal, devemos ter a certeza de que a força do ressuscitado nos levanta e nos faz recomeçar, recomeçar sempre. O Senhor não se cansa de nos estender a mão, de nos estender o braço e dizer, vamos de novo, recomece tudo de novo. Então é importante recomeçar, mas recomeçar da Galiléia, lá onde ele nos precede. A Galiléia também é um lugar, não é apenas um lugar geográfico. A Galiléia é um lugar existencial, é um lugar teológico, é o lugar do pobre, é o lugar da dor, é o lugar da periferia. A Galiléia era a periferia do mundo na época. Pode vir alguma coisa boa da Galiléia? Então, onde é que nós podemos encontrar o ressuscitado, né, para poder tocar as suas chagas gloriosas? Na periferia, no meio dos pobres, no meio dos doentes, nas Galiléias da vida. Já pensou isso? Que esse convite que o Senhor nos faz é um convite muito importante. Ele nos convida a nos voltarmos sempre para a Galiléia. Quer dizer, não é em Jerusalém, não é no palácio, não é do lugar do rei que nós vamos encontrá-lo. Ele não diz aos discípulos, permaneçamos em Jerusalém, fiquemos aqui no palácio. O que é que Jesus diz? Voltemos para a Galiléia, vamos começar de novo, mas lá da pobre Galiléia, lá do lugar realmente da gente sofrida, lá do lugar, não é, do pobre. Isto é importante, queridos irmãos e irmãs, que na periferia, que na pessoa dos pobres, na pessoa dos doentes, na pessoa daqueles que estão fora, não é? À margem, estão nas Galiléias, é lá que Cristo se revela de um modo muito especial. Por isso o meu convite, o convite que vos faço hoje e que o Papa também nos fez. Uma boa parte do que aqui estou meditando faz parte de meditações do Papa, não só no dia de hoje, mas em várias outras vigílias pascais. É preciso então recomeçar da Galiléia, lá de onde iniciamos. Aqui então está o primeiro anúncio de Páscoa que eu realmente gostaria de vos deixar. É possível recomeçar sempre, é possível buscar vida nova, é possível viver uma história nova com Cristo. Não importa se a sua história com Ele até agora não foi muito boa, ou se você se afastou dEle, ou se a sua história hoje é uma história de pecado, é uma história de derrotas, é uma história de pedras, de tropeços. Não importa.
O que eu quero lhe dizer é que com a ressurreição do Senhor, a vida nova renasce, um tempo novo renasce. E é claro, também para nós somos chamados a viver uma vida nova, somos chamados a recomeçar com Ele. Há uma vida nova que Deus é capaz, independentemente de todos os nossos falimentos, de fazer reiniciar em nós. Impressionante como Deus nos ajuda a recomeçar sempre. Deus pode construir uma obra de arte até a partir dos escombros do nosso coração, a partir mesmo dos pedaços arruinados da nossa humanidade. Deus prepara uma humanidade nova. Ele sempre nos precede na cruz do sofrimento, da desolação e da morte, bem como na glória de uma vida que ressurge, de uma história que muda, de uma esperança que renasce. Ele está sempre à frente. Ele está sempre a nos preceder e a dizer: vamos, recomece, estou aqui, coragem, você é meu. Né? Fomos conquistados com o sangue de Cristo, pertencemos a Ele. Ir para a Galileia, irmãos e irmãs, em segundo lugar, e concluo, é percorrer caminhos novos. Caminhos novos. Aquelas mulheres, vocês viram, elas foram ao túmulo, mas depois que viram o túmulo vazio, recomeçaram por outro lugar, por outro caminho. Foram ao encontro dos discípulos para anunciar esta grande notícia. Então, percorramos caminhos novos. Olha o que o Paulo nos falou na epístola. Percorramos caminhos novos. É mover-se na direção oposta ao túmulo. Não fiquemos perambulando entre os túmulos. Nós não nascemos para a morte. A morte foi vencida. Busquemos a vida. Trilhemos um caminho que nos afasta da morte, que nos afasta do túmulo. Ir para a Galileia significa aprender que a fé, para estar viva, deve continuar a caminhar. As mulheres então abandonam o sepulcro e correm a anunciar: Jesus ressuscitou e espera-nos na Galileia. Na vida destas mulheres aconteceu a Páscoa, que nós buscamos, que a igreja nos ajudou nesse período a buscar e a encontrar. Aconteceu uma mudança de rota, uma mudança de caminho. Foi ou não foi? Na vida delas. Páscoa, aconteceu a vida nova, a Páscoa que a gente busca, que a gente quer. Páscoa significa passagem. De fato, passam do caminho triste rumo ao sepulcro para uma corrida jubilosa até junto dos discípulos. Então também nós, nos disse o Papa Francisco, caminhamos tristes entre os sepulcros da dor, do sofrimento, das perdas, não é? Do ódio, da guerra, da fome, do medo. Vivemos assim. Também nós caminhamos tristes, mas não temos que ficar tristes não, diante daquilo que nos aprisiona. A força do ressuscitado é suficiente para arrancar de nós aquilo que nos aprisiona. A Páscoa nos convida então a voltar às origens, onde tudo começou. Faça isto, eu de vez em quando faço, sabe? Eu faço uma retrospectiva da minha vida com Cristo, até chegar lá na minha infância, onde eu comecei a tomar consciência do Senhor Jesus. E comecei uma amizade com Ele, comecei a caminhar com Ele, a trilhar um caminho com Ele, apesar de todos os meus falimentos, de todos os meus pecados, de todos os meus defeitos, eu escolhi caminhar com Cristo. Faça esta experiência e volte lá ao primeiro amor, né? Aquele primeiro abraço com Jesus,
naquele primeiro afago, naquela primeira fagulha de amor no seu coração. Volte lá e recomece tudo, queridos irmãos e irmãs. E deste modo, e só assim é que de fato somos capazes de caminhar em frente, sempre em frente, caminhando, levantando, recomeçando até a Páscoa definitiva. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.